Essas são as últimas informações sobre o Flamengo. E o José Boto que afirmou que não sai jogador até o Mundial? Acontece que ele trabalha no Flamengo, meu amigo. E agora ele entendeu que no Mengão tem treta 365 dias por ano. Se inscreve e deixa o like. Agora é o Paris Saint-Germain que abriu os cofres por Wesley e já prepara uma ofensiva para contratar o lateral direito do Flamengo. O clube francês, que mudou sua estratégia de mercado para focar em jovens talentos, vê no jogador rubro-negro uma peça fundamental para o presente e o futuro. E Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, está disposto a abrir a carteira para fechar o negócio. O Flamengo já recusou propostas pelo jogador, incluindo uma de 35 milhões de euros. Mas os franceses sabem que para tirá-lo do ninho do urubu será preciso uma oferta ainda mais robusta. O próprio Filipe Luís já admitiu que Wesley terá a liberdade de escolher seu destino. Al-Khelaifi é conhecido por insistir nos alvos que considera estratégicos e Wesley aparece no topo da lista. Com a grana já preparada para uma investida maior, o PSG deve formalizar uma nova proposta em breve. Resta saber se o Flamengo seguirá firme na resistência ou se um cheque milionário mudará o jogo. Felipe e Boto estão com a agenda marcada para uma reunião importante. Decidir o futuro de alguns jogadores que integraram a pré-temporada com o time principal. O técnico rubro-negro tem analisado o desempenho de alguns meninos da base que subiram para os Estados Unidos e a comissão técnica começa a traçar planos sobre quem vai permanecer no elenco profissional e quem pode retornar à base. O zagueiro João Vitor, por exemplo, parece ter convencido Filipe Luís de que tem qualidade para seguir no time principal, enquanto nomes como Pablo Lúcio e Iago podem ser realocados para o Sub-20, que já se prepara para a Libertadores Sub-20, competição que começa em março. Se a movimentação se confirmar, o time Sub-20 estará com uma força a mais, com reforços de peso para defender o título de atual campeão da competição continental. Filipe Luís, que conhece bem a base, sabe o valor da categoria de base do Flamengo? Antes de comandar o elenco principal, ele foi responsável pelo Sub-17, onde já mostrou seu potencial, vencendo a Copa Rio em cima do Vasco. Depois, passou a comandar o Sub-20 e levou o time à conquista do Mundial de Clubes, derrotando o Olympiacos no Maracanã, um feito memorável. A temporada de 2025 promete ser intensa e o Mengão já se prepara para mais um grande ano. O Zenit fez mais uma investida para tentar levar Gerson e subiu a proposta para 173 milhões de reais. A reunião aconteceu na segunda-feira, no Ninho do Urubu. José Boto e Marcão, pai e empresário do jogador, participaram presencialmente. Do outro lado da tela, o CEO do Zenit, Alexander Medvedev, reforçou o interesse no meia e oficializou a nova proposta. Os dirigentes rubro-negros até consideraram os valores interessantes para um jogador de 27 anos, mas será que o Flamengo cederia? Internamente, a diretoria pesa fatores como a disputa do Mundial de Clubes e a possibilidade de Gerson seguir na mira da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Coincidência ou não, o Zenit rapidamente apresentou uma oferta semelhante por Matheus Pereira do Cruzeiro. Apesar da movimentação no mercado, o staff de Gerson segue insatisfeito com o Flamengo. O problema é o salário. Durante a pré-temporada, houve conversas sobre uma possível valorização financeira do jogador, mas até agora nada saiu do papel. Enquanto isso, a oferta russa balançou o lado financeiro do camisa 8, que via na proposta uma grande oportunidade. Flamengo dá indícios de que não pretende abrir negociação. Resta saber se o clube vai cumprir a promessa de valorização ou se o descontentamento pode gerar novos problemas no futuro. O jogo virou para Eric Pulgar. O empresário do jogador vai desembarcar no Rio de Janeiro na próxima semana para bater o martelo sobre a situação contratual do atleta. O Flamengo sabe que precisa agir rápido. A janela de transferências já se fechou em alguns países da Europa, mas o assédio sobre os destaques do elenco continua forte. E Pulgar, peça-chave no meio-campo, não passa despercebido. A diretoria rubro-negra está atenta e, ao que tudo indica, a situação deve ser resolvida em breve. Mas o que fez o camisa 5 mudar de ideia? Durante a pré-temporada nos Estados Unidos, a posição do jogador parecia definitiva. Nada de renovar. O argumento era o desgaste do calendário brasileiro e as longas viagens. Além disso, o fator financeiro pesava contra. O volante, um dos pilares do time, tem um dos menores salários entre os titulares.
Agora a história é outra. O Flamengo está disposto a sentar à mesa e discutir valores, e o staff de Pulgar enxerga com bons olhos uma valorização dentro do clube. O principal ponto das negociações será justamente o reajuste salarial, para que o chileno se sinta devidamente reconhecido pelo papel que desempenha dentro de campo. Presta atenção nas punições dos jogadores envolvidos na confusão do clássico entre Flamengo e Botafogo, que vão agora encarar as consequências de suas ações. Alexander Barbosa, Alex Telles, Gerson e Cleiton serão julgados nesta semana pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. A provável decisão é de suspensão dos jogadores, que só cumprirão as penas em jogos organizados pela FERJ. Os casos ficaram assim. O caso mais leve é o de Alex Telles. Apesar de não ter sido expulso, o lateral do Botafogo foi denunciado por ofender alguém em sua honra, conforme o artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Se condenado, pode pegar de 1 a 6 partidas de suspensão e pagar multa entre 100 e 100 mil reais. Já Gerson, capitão do Flamengo, responderá por atos desleais ou hostis, artigo 250. Se punido, pode ficar fora de 1 a 3 partidas. A situação mais delicada é a de Alexander Barbosa, do Botafogo, e Cleiton, do Flamengo. Ambos foram enquadrados no artigo 254-A, que trata de agressão física durante a partida. A punição prevista varia de 4 a 12 jogos, o que pode comprometer a presença dos jogadores em uma eventual semifinal do Campeonato Carioca. Além dos atletas, o árbitro de vídeo da partida também foi suspenso por 30 dias devido à briga generalizada. José Botto rasgou elogios a Filipe Luís e revelou o que o levou a escolhê-lo como treinador para 2025. Embora o Flamengo tenha sido campeão da Copa do Brasil no ano anterior, o período de indefinição que se seguiu ao novo mandato de BAP e a eleição de Botto como responsável pelo futebol geraram incertezas. A principal questão que se impunha era: quem seria o técnico do time? BAP afirmou que Filipe Luís continuaria no comando, mas deu liberdade para Botto decidir o futuro do treinador. Em entrevista exclusiva à ESPN, Botto explicou como sua visão sobre Filipe Luís mudou ao longo do tempo, destacando o que o fez confiar no ex-lateral para liderar o Mengão em 2025. Botto disse: "Quando comecei a falar com o BAP, coloquei como condição ter uma voz ativa na escolha do treinador. Para mim, não fazia sentido ser diretor e trabalhar com alguém em quem eu não confiasse. Na época, o Filipe não era o técnico principal do Flamengo, mas fui acompanhando o trabalho dele, as coletivas e os jogos. Percebi que ele era muito diferenciado. Ele tem uma sede de conhecimento enorme e a forma como abordava as questões táticas me impressionou." Botto ressaltou ainda que Filipe Luís compreende que sua experiência como jogador é um ponto de partida e não um fator limitante para sua carreira como técnico. Botto disse: "Ele tem claro que o que foi no campo de futebol não tem muito a ver com o que precisa ser como treinador. Isso obriga a estudar, a se inquietar, e é isso que o torna tão bom", afirmou o diretor técnico. O português também elogiou a capacidade de Filipe Luís de mudar a percepção do futebol brasileiro na Europa. Aspas, "Acho que ele vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil", disse, destacando a visão de que o ex-lateral pode ser uma figura representativa da nova geração de técnicos brasileiros no cenário internacional. Sobre o relacionamento com o treinador, Botto destacou a abertura e a troca de ideias que ambos têm, algo que facilita o processo de decisão e evolução dentro do Flamengo. Abre aspas. "A primeira conversa que tivemos foi por telefone, e o Filipe deixou claro que não queria que eu dissesse sim pra tudo. Ele gosta de uma discussão saudável, onde todos crescem", comentou. Por fim, Botto ressaltou que a identidade do Flamengo e o modelo de jogo que o clube defende se alinham perfeitamente com as ideias de Filipe Luís, o que tornou a escolha ainda mais natural. Ele falou: "O Flamengo tem um DNA de jogo ofensivo, que nunca especula, sempre buscando a vitória. Filipe entende isso e quer implantar esse modelo", completou Botto, enfatizando que, apesar de possíveis mudanças no futuro, o modelo de jogo do Flamengo será mantido. A decisão então estava tomada. Filipe Luís era o nome certo para comandar o Flamengo em 2025, com a missão de manter o clube no caminho das vitórias e no coração da torcida. Como sempre, foi um prazer estar novamente aqui com vocês. Se inscreve e deixa seu like. Até a próxima, nação. Saudações!